Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. E eu sempre vou fazendo a contagem. Edição número 209. É muito programa. Nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas é claro, a gente sempre é bom apresentar se eventualmente alguém não conhece essa figura aqui na cidade de Anápolis. Puxa vida, tantos anos de dedicação à medicina. Doutor Edmo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Que é uma honra, sempre que o senhor aparece aqui para falar um pouquinho com a gente. Olá, Guilherme. O prazer é meu. É muito bom estar aqui com vocês e principalmente pelo motivo, trazer alguma informação dentro daqueles parcos conhecimentos que me restam como médico antigo, 50 anos de prática médica, mas poder trazer alguma coisa que possa realmente fazer com que as mulheres, que é a razão de ser da minha vida profissional, eu trabalhei esse tempo todo só com mulheres, que elas recebam informação e se protejam em relação ao tema que é o câncer de mama. Quando o doutor Hélio fala parcos conhecimentos, é excesso de conhecimento. Puxa vida, 50 anos de vivência na área médica é para pouca gente, viu, doutor Hélio? Tem certeza. Sim, mas os conhecimentos também, Guilherme, eles são de tal ordem que se você ficar uma semana sem ler alguma coisa, você já fica um tanto quanto desinformado. Dá desse padrão mesmo? Dá de realmente. Tá dessa forma? A coisa é muito violenta. As pesquisas hoje são muito rápidas, os trabalhos saem todo dia, são centenas de trabalhos demonstrando realmente que o conhecimento avança. Isso é maravilhoso, porque traz realmente muito mais segurança para os médicos que praticam a medicina no dia a dia e muito mais segurança para os pacientes que realmente já podem usufruir desses avanços da medicina. Agora, a experiência, essa aí só vem com o tempo, essa não passa rápido. Essa naturalmente. Demora para acrescentar, e o senhor tem muita. Bom, vamos falar do nosso tema aqui, e antes a gente, é claro, precisa de falar, né, de quando foi criado, né? Criada nos Estados Unidos em 1990, a campanha do Outubro Rosa é um dos projetos de conscientização em saúde mais bem-sucedidos do mundo. Graças a Deus que é, né? Estudos realizados por especialistas mostram que a iniciativa contra o câncer de mama, o combate, tem impacto positivo na procura por exames de diagnóstico, como a mamografia, por exemplo. Isso, por sua vez, é claro, facilita a detecção precoce e tratamento efetivo da doença. Bom, a gente está gravando no finalzinho do mês de outubro, mas essa entrevista entra em novembro. Eu queria que o senhor destacasse, é claro, a campanha já está constante, ela é importante. Ela pegou, e no Brasil, infelizmente, a gente tem muito disso, né? Tem coisa que pega e não pega. Tem lei, não, essa lei pegou, essa não pegou, mas graças a Deus que o Outubro Rosa está aí firme e forte. Eu queria que o senhor falasse da importância desse mês dedicado às mulheres, mas é claro, todos os meses têm que ser dedicados à prevenção. A busca de todo médico, Guilherme, deve ser trazer informações suficientes para que a paciente procure o médico, procure o seu clínico, o seu ginecologista, etc., para fazer os seus exames e tentar fazer o diagnóstico precoce. Em relação ao câncer de mama, o Outubro Rosa foi algo fantástico, porque ele enfatiza, e às vezes a gente acha que estão exagerando em falar tanto sobre câncer de mama, e eu quero dizer aqui a todas as pessoas que estão nos vendo que nunca é exagero. Por quê? Porque o câncer de mama é uma doença tão terrível, afeta de maneira tão cruel as mulheres, não só pelo lado letal, ele é letal, ele mata muitas mulheres todo ano no mundo todo, mas também pelo aspecto que a mulher sofre uma doença numa parte muito importante do corpo dela, que são os seios. E aquilo traz uma dificuldade no seu dia a dia, no seu relacionamento, terrível. E eu que acompanho mulheres há quase 50 anos, aí, dia após dia, eu passei a sentir essa dor da mulher quando ela é afetada por um câncer de mama. Daí, então, a importância desse Outubro Rosa, porque o Outubro Rosa enfatiza, chama atenção, vai atrás, grita, fala, mulheres, procure fazer o diagnóstico precoce. Porque quando a gente fala em prevenção, nem mamografia, nem a citologia, no caso de câncer de útero, nada disso, são preventivos, eles são diagnósticos precoces. E no câncer de mama, o diagnóstico precoce é, assim, uma coisa fantástica, porque quanto mais cedo você descobrir, quanto mais precocemente você fazer o diagnóstico, mais
possibilidade de cura total. E eu vejo hoje, andando nas ruas aí, observo muitas pacientes que passaram por mim e que tiveram câncer de mama, estão lindas a exibir a sua beleza aí, porque foi descoberto um câncer no início, foi tratada e está completa e totalmente curada. Também lembro-me de pacientes, pessoas fantásticas, que quando foi descoberto estava tão avançado, com metástase, já o câncer em outros lugares do corpo, e infelizmente elas se foram. Então a ênfase do Outubro Rosa nunca é muito, e eu acho inclusive que ele deve se espalhar pelo resto dos anos, dos meses do ano, porque é sempre bom chamar atenção. Eu quero dizer que as mulheres, elas são muito mais sensíveis a essa área de saúde. Tanto que o câncer de colo de útero, que o diagnóstico precoce é feito pela citologia, ele se espalhou de tal modo que as mulheres hoje, é uma rotina da vida delas de pelo menos uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, elas procuram um ginecologista para colher aquele material. Na mama, do mesmo modo. Então, vamos cada vez mais propagar o Outubro Rosa, que não seja só outubro, que seja o ano rosa, para que as mulheres não morram de câncer de mama e que possam ser tratadas e voltem a viver a sua vida de família, porque a importância da mulher na família é muito grande. Sem dúvida nenhuma, né? O esteio nunca vai deixar de ser a mulher, né, doutor Ed? E em relação ao câncer de mama, tecnicamente falando, o que é o câncer de mama e como ele surge? Que processo que é deflagrado ali que faz surgir? O câncer de mama é um tumor maligno que acontece no tecido mamário, que é um tecido diferenciado, próprio. Tecido que, quando a mulher atinge a puberdade, ele cresce, ele lacta, ele dá leite quando ela se engravida, sofre influência de hormônios. Então, aquele tecido ele sofre, às vezes, alguma transformação e torna-se um tumor maligno. Tá certo? Existem alguns tipos diferentes de câncer de mama. Eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos, mas o fato é que realmente o câncer na mama é uma doença que afeta profundamente as mulheres, porque ele tem, inclusive, tendências familiares. Esse fator hereditário ele é preponderante? Eu não diria hereditário, Guilherme, eu diria que uma tendência familiar. Eu não sei como é que os mastologistas estão discutindo hoje, eu não sou mastologista, sou ginecologista, mas o fato é que realmente nós sabemos que tem famílias que as mulheres têm câncer de mama, quase todas. Eu mesmo tive no meu consultório, assim, vinha a mãe e um diagnóstico de câncer de mama, e depois vinha a filha, depois vinha a outra filha, depois vinha uma prima distante, etc. Ou seja, aquela família tinha uma tendência muito grande. Hoje nós sabemos que existe realmente um gene que tem uma tendência a câncer de mama, que eu faço um exame, BRCA1, BRCA2, aquele exame que a famosa Angelina Jolie fez, e porque ela tinha os 2 genes, ela retirou as mamas preventivamente e colocou prótese no lugar. Ou seja, foi a chamada mastectomia radical. Mastectomia radical preventiva. Eu, pessoalmente, eu acho que estão se exagerando, tá certo? Mas o fato é que o medo é tanto, o temor é tanto de ter um câncer e não ser descoberto no início, ficar meio difícil de diagnóstico, e quando descobrir tem uma metástase. Eu já tive pacientes que ela não tinha nada nos seios, aparentemente, e apareceu um tumor em osso, outro local do corpo, e quando fomos observar, o tumor era secundário, ou seja, já era metástase, o câncer primário era mama. E não foi diagnosticado. Por quê? Porque não tinha nenhum sinal, ela palpava, etc. Embora esse caso estou citando, era uma mama muito grande, difícil de palpar, mas o fato é que realmente uma mamografia bem feita nesse caso teria feito o diagnóstico, teria evitado essa metástase. Bom, o senhor está citando diagnóstico, o mais comum é a mamografia, o exame do toque, ele ainda é útil. Quais sinais devem levar a mulher a ficar atenta, né? E quais os diagnósticos? Eu queria pedir uma coisa agora às mulheres que nos veem aqui. A coisa mais simples do mundo é você, mulher, desde a idade jovem, não precisa esperar passar dos 40 anos para tentar conhecer a sua mama, não. Nós, quando vamos ao banheiro, que trancamos a porta, que estamos lá sozinhos no banheiro, nós podemos fazer o que nós quisermos lá dentro, inclusive muita careta no espelho, e muita gente faz isso. Tá certo? Pode pôr o cabelo como quiser, etc. Pode olhar o corpo como quiser. E eu sempre aconselhei as minhas pacientes, quando estivesse no banheiro, passasse a observar de maneira muito, tá certo? Muito clara assim, as suas mamas, os seus seios. Porque quando ela começa a observar o seu seio desde a idade mais jovem, em torno de 20 anos, então ela vai no banheiro lá, ela observa a mama, ela vê o tamanho da mama, ela vê os seus mamilos, e então eu sempre ensinei àquelas mulheres que ela fizesse movimentos, tá certo? Esse é o autoexame, com os braços,
ou apertar a sua mão contra a outra, e observar-se as mamas. Ela vai aprendendo que as mãos são simétricas, ou seja, os dois mamilos, eles se movimentam simetricamente, para cima, para baixo, para os lados, e quando ela aperta a mão, quando ela solta, movimenta os braços, então ela aprende a ver a sua mama. O dia que aparecer qualquer coisa diferente, o dia que tiver um tumorzinho lá profundo, que a dela nem palpou, tá certo? Que ela fizer esse movimento, ela vai sentir que um dos mamilos mudou um pouco a sua simetria. Ela vai sentir que houve um repuxamento daquela mama, às vezes mais acentuado, às vezes menos acentuado. Não é para ela ficar gritando, sair do banheiro correndo e correr para o médico. Não, tranquilamente, ela vai simplesmente ligar depois, marcar uma consulta para que o seu ginecologista possa palpar aquela mama com cuidado e, se for o caso, pedir os exames necessários, mamografia, etc, etc. Então, primeira coisa é essa, é olhar, é aprender a conhecer a sua mama. Segunda coisa, quando estiver tomando banho, tá certo? E mulheres, nesse ponto, ela é muito cuidadosa, levante o braço, ponha a mão na cabeça, mão assaboada, passe nas mamas. Aprenda a fazer isso, palpe a mama calmamente, não tenha medo. Aí, muitas pacientes me dizem, doutor, mas eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Como? Isso é muito comum ainda, né, doutor Edson? Você tem medo de descobrir? Você tem que procurar descobrir, porque se você descobrir, tá ótimo, você vai tranquilamente ao seu médico, vai procurar, que a ANAP tem hoje vários fantásticos mastologistas, muito bons de serviço, e ele vai então examinar, vai dizer a você, olha, tem um caroço, mas é benigno. Porque não ache que todo caroço na mama é câncer, não. Nós temos tumores na mama que são altamente benignos, tá certo? Eles são, às vezes, tumores gordurosos de pele, que parece na pele, e eles são tumores de mamas mesmo, tá certo? Adenomas que são benignos. Então, palpe, vá ao seu médico para olhar. Mas, por favor, passe a mão calmamente nos dois seios, palpe as suas mamas e fique tranquilo. Esse é um autoexame que deve ser feito por toda paciente, sem problema. E eu quero chamar a atenção, mais uma vez, desse fato que você citou, de que algumas pacientes têm medo de descobrir. E eu tenho um caso muito interessante de uma paciente minha que a mãe dela morreu de câncer de mama e a irmã dela tem um câncer de mama, ou teve um câncer de mama, faz tempo que eu não a vejo, e ela tinha um medo terrível de ter câncer de mama. E resultado, ela foi no consultório e eu disse, olha, vamos ter que palpar sua mama porque tem uma história de câncer de mama na família. Ela se negou, disse, não, eu tenho medo de descobrir. E eu tentei dissuadi-la daquilo, de certo, dizendo, então você palpe em casa, se tiver alguma coisa, traga aqui para mim, venha cá. Puxa vida. Ela se tornou minha conhecida, me consultava sempre, mas não permitia que eu visse a mama dela, tá certo? Ou que palpasse a mama dela. Não, eu não quero, eu tenho medo que minha família tem câncer. E eu então explicava a ela de maneira muito calma, muito tranquila, olha, vamos descobrir no começo, porque você está em um caso grave da família, sua mãe morreu de câncer de mama, a sua irmã tem um câncer de mama, embora ela estivesse tratando, tivesse bem, uma evolução muito boa, mas ela se negava. Até que um dia ela me ligou de manhã e falou, eu não marquei consulta, mas eu quero passar no consultório, só podia me olhar, estou desesperada. E foi, e lá esse dia ela permitiu, e ela já estava numa fase bem avançada no câncer de mama. Já tinha, inclusive, gânglios aqui na axila, né, no sovaco, como a gente chama, que em vários gânglios já, e eu já encaminhei, inclusive, já para um oncologista. E eu lembro muito bem que era até uma oncologista, uma doutora muito boa de serviço, e ela me ligou, por que tu não mandou antes? Eu falei, como? Eu a mandei várias vezes. Então, eu estou chamando a atenção para isso. Quando ela foi, já estava bem avançada. Graças a Deus, aquela criatura realmente respondeu muito bem à medicação, respondeu muito bem tanto a química quanto a rádio, e ela está viva até hoje. Tá certo? Eu tenho contato com ela, embora não a atenda mais, eu já estou tanto quanto aposentado, mas ela conseguiu salvar. Isso é milagre. Isso é milagre. Não deixe chegar a esse ponto. Vá ao médico, peça para ele examinar, faça seu autoexame e, principalmente, faça os exames que o médico lhe indicar, como, por exemplo, a mamografia. E até dentro desse contexto aí, porque o senhor falou de outros profissionais, a gente sabe que cada vez mais as equipes multidisciplinares elas são importantes. O senhor é ginecologista, encaminhou para oncologista, mas temos mastologista também. Tem o caso que poderia ser um problema psicológico de não aceitar aquilo ali. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa interatividade. A gente citou aqui o seu caso de ginecologista, oncologista, mastologista, a possibilidade de um psicólogo. Qual que é a importância de
dessa interlocução entre os profissionais em benefício do paciente. Ainda bem, Guilherme, que hoje em dia nós temos à nossa disponibilidade todos esses profissionais. Antigamente, há 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, a gente não dispunha, por exemplo, de um mastologista na cidade. O senhor é clínico geral também? Eu sou ginecologista. A clínica é feita porque normalmente as mulheres elas se apegam tanto ao seu ginecologista que você termina quase exercendo a medicina geral para ela. Conhecendo tudo. É você que indica o clínico que ela vai, é você que indica o cirurgião, você que indica. Doutor Ed, às vezes chega lá, eu estou sentindo outra coisa que não tem nada a ver. Nada a ver, mas eu quero que o senhor olhe e me indica. Tá certo? Então, hoje em dia, já tem isso tudo quando não tinha. Isto facilitou demais, porque eu posso, inclusive, pegar uma paciente como essa, que eu contei o caso aqui, e indicar para ela procurar um psicólogo. Já faz parte da minha equipe. Hoje em dia, todo esse pessoal trabalha em equipe, para que aquela pessoa seja, então, conversada, tá certo? E venha a entender a importância que tem o exame, não ter mais aquele temor, porque o grande problema é o temor que essa mulher tem em ter a doença. Ora, você não precisa temer ter a doença. Você precisa temer não diagnosticar a doença a tempo, porque aí sim a doença vai evoluir de maneira terrível. Mas se você diagnosticar a doença a tempo, a chance de você curar é muito grande, porque hoje em dia dispõe-se de um arsenal terapêutico fantástico, evoluiu muito a quimioterapia, a própria radioterapia, hoje o aparelho é muito melhor. Então, resultado, faça o diagnóstico precoce e fique normalmente tranquila, porque você vai ficar curada, você vai ficar boa. Tá certo? E aquele medo de perder o seio? Eu sei disso, o seio é algo para a mulher fantástico. É uma maternidade ali, né? Vamos falar. Ali está tudo aquilo da vida da mulher. Ela tem medo de ficar deformada, ela tem medo do marido abandonar porque ela vai ficar sem um seio. Procura uma psicóloga, conversa com ela. Você vai ver que normalmente não acontece nada disso. Eu tenho alguns pacientes que estão usando prótese e às vezes eu olho e falo, tá tão bom o seu seio com prótese que a gente pouco diferencia do outro, tá certo? Então, não se pode morrer de câncer de mama. E se tratando a tempo, e se fazendo diagnóstico precoce, e se procurando o seu médico, e ele indicando um mastologista, como eu disse, aqui em Anápolis, nós temos mastologistas de primeira grandeza, tá certo? E oncologistas, mastologistas oncológicos, né? Mastologistas que tratam câncer de mama, você vai ser muito bem acompanhada, muito bem tratada, e eu tenho certeza que com a graça de Deus, você vai ser curada e vai ser apenas um episódio a mais na sua vida. O senhor citou aí, vamos deixar um abraço aqui para um amigo particular meu, doutor João Bosco Machado. João Bosco é uma personalidade importante, porque ele, inclusive, hoje faz parte da academia de mastologia, é um grande médico, tem uma facilidade muito grande em cirurgia, tá certo? E está aí à disposição, e outros que estão na cidade também. Vários outros, tá certo? Vários. Então, nós não podemos mais dizer, mas está muito difícil, porque antigamente, realmente, eu me lembro muito bem que nos primeiros... Vamos falar aqui dos primeiros anos do Dr. Edmond para hoje em dia. Exato, os primeiros anos que a gente fazia diagnóstico de câncer de mama, tá certo? Tinha que mandar para Goiânia, para o Hospital do Câncer. Sim. Tá certo? Ou às vezes a paciente pedia para ir para outro lugar, doutor, eu quero ir para o interior de São Paulo, Campinas, que era um centro médico grande, Ribeirão Preto, etc, porque nós não tínhamos mastologia. Também naquela época tinha poucos mastologistas por aí. Mas hoje não. Hoje, além dos mastologistas, nós temos à disposição todo um arsenal de diagnóstico, ou seja, mamografia, tomografia, ressonância magnética, biópsias, tá certo? Você pode fazer e mandar biópsias de todos os tipos, tá certo? Todos os exames necessários, tá certo? Histoquímicos que você precisa fazer no acompanhamento do câncer, se faz em Anápolis. Então, a nossa região não tem mais nenhuma dúvida. Ela está amplamente, completamente... Virou até referência, né? Referência para receber e tratar esse tipo de doença. Então, por favor, você mulher, tá certo? Cuide-se, faça autoexame, faça os exames pedidos pelo seu médico e fique tranquila, tá certo? Que esse câncer vai ser apenas uma história a mais que você vai contar para os seus descendentes e vai rir muito depois. Eu venci o câncer. Eu gosto muito de ver quando aquelas pessoas aparecem e dizem, eu venci o câncer. E você pode vencer bastando fazer um diagnóstico precoce. Isso é muito importante. E falando de diagnóstico precoce, é claro, a gente termina outubro rosa, começa novembro azul. Só para a gente abrir um parêntese e aproveitar
essas observações que o senhor está fazendo. Porque a mulher, ela vai com mais frequência, muito mais frequência. Muito mais do que médico. E o homem geralmente só vai puxado pela orelha ou quando não tem jeito mais. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. Eu estava dizendo ao José Val, conversando com ele sobre câncer de próstata, por exemplo, Sim. que a dificuldade toda é porque o homem realmente ele tem uma dificuldade imensa. Aquela coisa do machismo enraizado latino-americano. É machismo doentio. É doentio, então. Pode É o machismo doentio, porque ele sabe que ele está correndo um risco, e muitos homens, mesmo com sintomas de câncer de próstata, que agora vai ter o Novembro Azul, e espero que realmente também se torne algo assim que, igual ao Outubro Rosa, que cresça bastante para que chegue aos ouvidos dos homens. E você, mulher que está nos ouvindo, e você, homem que está nos ouvindo, presta atenção. O diagnóstico precoce de câncer de próstata é importantíssimo, porque permite um tratamento tranquilo, e câncer de próstata só mata quando você realmente deixa ele ir adiante, não dá bola, não trata, etc. Muitas vezes, eu já vi gente dizer, e alguns médicos também dizem isso, o câncer de próstata demora muito. A verdade... Vai morrer de outra coisa, não vai morrer A verdade é essa, realmente. Se você pegar homens acima de 80 anos e for examiná-los um após outro, você verá que muitos deles têm câncer de próstata sem nenhum sintoma, sem nada, tá certo? E é claro que eles vão morrer de AVC, de derrame, de infarto. Queda, tá certo? E não do câncer. Mas isso não significa que você possa destruir. Então eu estou juntando agora as mulheres de outubro com o nome de novembro, Outubro Rosa, o Novembro Azul, para que as mulheres também incitem os seus homens, os seus maridos, etc., a procurarem exames que vão ser feitos por aí. Esse novembro vai ser enfatizado isso, para que também haja... Não adianta a mulher se salvar do câncer de mama e o homem morrer de câncer de próstata. Não faz sentido, né? Em relação à mamografia, doutor Edmo, tem muitas mulheres que falam, mas dói, é ruim, é difícil. Como que é o exame? A mamografia é um exame de raio-x. É um aparelho diferente, porque ele simplesmente comprime a mama aqui para que o raio-x possa passar através da mama. Sim. E seja registrado numa chapa. Então aquilo o radiologista cuidadosamente vai observar se tem alguma alteração naquele tecido. Naturalmente, os aparelhos mais antigos doíam um pouco mais, porque inclusive o aperto era dado pela mão da técnica ou do técnico. Sim. E às vezes apertava muito a mama, e a mama é muito sensível. Sim, então, mas inclusive depende aí, é muito importante dizer isso, o dia de fazer a mamografia. Muitas vezes a paciente marca uma mamografia pelo SUS e ela vai fazer a mamografia justamente naquele período pré-menstrual. Aí é doloroso demais, porque o período pré-menstrual a mama está cheia. Está cheia de líquido, mesmo se tocar com a mão, ela sente. Sim. Aliás, foi bom lembrar, porque o autoexame também, quando fazia autoexame de mama? Depois da menstruação. Porque antes você vai pegar dó, fica com medo, etc. Geralmente uma vez por mês seria recomendado? Uma vez por mês. O autoexame. O autoexame, sim. Agora, a mamografia uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, tiver normal, para pacientes mais jovens, essa deve ser feita realmente, e a dor dela hoje foi melhorada, porque hoje temos aparelhos melhores, em que realmente a compressão, tá certo, não é tão dolorosa. E outra coisa, quanto tempo dura aquilo? Dura menos de 1 minuto. Então você vai fazer um exame que vai salvar a sua vida, que vai fazer um diagnóstico precoce, e que uma dor que dura menos de 1 minuto, e você está com medo de quê? Tá certo? Mulher é muito mais forte que homem. Eu sempre digo isso. Dúvida. Inclusive para dor. Se homem fosse dar à luz, se homem fosse parir uma criança, era uma vez só, ele morria do parto, porque o homem não suporta a dor de parto. Agora a mulher suporta. Eu já tive pedra nos rins, eles falam que o que mais se aproxima de um parto seria a pedra nos rins. Foi terrível. Eu também já tive e fui para o hospital como médico, falei, eu quero que me anestesie da cintura para baixo. Doutor, não pode. Não, mas eu não quero ter dor. E as mulheres passam, às vezes, dar uma luz em casa, com dor, etc. Então, aquela dorzinha da mamografia é nada em relação ao grande benefício. Sem dúvida nenhuma. E em relação até ao autoexame ainda, como identificar o caroço? Porque o senhor falou a questão de apalpar, mas às vezes ponta dos dedos também é necessário. Muitas vezes a paciente palpa e ela sente o caroço. E não é caroço, é simplesmente um seio galactófero, aqueles seios. A mama é formada por
alguns seios lá, quando junta o leite ali, Sim. aquilo às vezes inflama um pouquinho, ou às vezes há uma obstrução, e o líquidozinho que o seio... Popularmente falando em pedra, alguma coisa ali, seria mais ou menos por aí? Exatamente. Aquele, onde é que fica o leitezinho ali, endurece. Ou às vezes ela teve uma mastite no seu puerpério, na sua lactação, e aquele fica um local endurecido, ela pega e aquele realmente é um caroço. Não deixa de ser um caroço. Mas se ela for no médico, ele vai palpar e ele vai ver. Outra coisa característica é que o caroço maligno, ele diferencia um pouco, porque câncer, eu vou assustar um pouco as pessoas, a palavra câncer significa caranguejo. Se você for na Grécia e quiser comer um caranguejo, você fala, por favor, traga um câncer para mim. Então, no horóscopo, câncer. De câncer é o caranguejo. Porque o Hipócrates, o pai da medicina, quando ele viu os primeiros cânceres, ele notou que o câncer ele tinha raízes. Ele penetrava e se fixava no corpo. Sim. Então ele viu aquilo parecido com um caranguejo cheio de garras. Então ele falou, esse tumor é um câncer, é um caranguejo. Então ele é mais aderido, ele é diferente. Eu sei que muitas mulheres agora vão falar, o meu está aderido, o meu é câncer. Calma, calma e calma. Tá certo? Se você tiver um caroço e ele parece não mover, procure o médico. Às vezes também não move e não é nada. Pode ser, como eu disse, uma mastite. Tá certo? Que ficou aí o resto dela, ficou inflamado e você está palpando simplesmente o próprio seio sem nenhum problema. Mas, por favor, continue palpando e, por favor, está em dúvida, procure o seu ginecologista ou mostre até para o seu clínico geral e ele vai indicar para você, vai lá no João Bosco, vai no outro mastologista, etc., para que seja feito diagnóstico. A preocupação nossa é uma só. Diagnóstico precoce, porque permite um tratamento precoce e a cura, e a mulher fica livre disso. A gente falou do caroço. Qual a diferença do caroço e o nódulo, por exemplo? Mesma coisa, tá certo? Caroço é o nome mais comum, né? Sim. O nódulo é porque é aquela massa meio arredondada, etc. Eu disse que o câncer ele tem mais raízes, mas às vezes no seio o próprio caroço ele pode mover um pouco e ser maligno também, por causa do tecido mamário um pouco diferenciado, etc. Em relação à idade, evidentemente, as doenças acometem à medida que a gente vai envelhecendo. Em relação ao câncer de mama, ele pode acometer as mais jovens, adolescentes, uma faixa etária menor? Sim, ele pode acometer. O câncer de mama, né, é um câncer que acomete mais as mulheres mais idosas. Sim, claro. Tá certo? Evidentemente, depois dos 40, 50 anos para frente, que realmente aparece mais. No entanto, existem casos relatados de câncer em pacientes mais jovens. O senhor já chegou a presenciar algum? Sim, eu tive casos graves, inclusive uma paciente que eu conhecia, não era minha paciente, mas que eu conheci, tá certo? Ela me telefonou conversando, era uma pessoa conhecida, ela teve um câncer de mama aos 25 anos e foi a óbito. E foi a óbito, tá certo? Porque também ela não tinha, quando ela fez o diagnóstico, ela tinha metástase para tudo quanto é canto. E depois foi descoberto realmente que era um câncer de mama que ela tinha. Não é comum, é raro, mas isso não significa que a mulher, só porque ela é jovem, ela possa descuidar da sua zona, não. E eu estou voltando a aconselhar as mulheres a aprender a olhar a sua mama desde jovem, aprender a examinar suas mamas no sentido de parar no espelho, olha a sua mama, ver se não ficou diferente, ver se não deformou, ver se não cresceu alguma coisa diferente nela, às vezes os dois mamilos estão simétricos, etc. Porque isso vai, inclusive, se aparecer algum tumor benigno, qualquer coisa qualquer, você vai ver e vai tratar e vai ficar boa. Em relação até a sua área específica, doutor Edmond, em relação à primeira ida ao ginecologista, a gente sabe que as meninas, as moças hoje em dia, algumas estão menstruando muito cedo. Qual que é a primeira data, a primeira ida ao ginecologista? Tem assim um limite? Normalmente a mulher vai ao ginecologista assim que ela menstrua. Até lá ela vai ao pediatra. Sim. Porque muitas se apegam ao pediatra e ficam até 10, 12 anos. Eu vou até contar uma história, que eu sempre conto, que eu me apeguei tanto ao meu, que ele virou quase meu geriatra, o doutor Roberto Borges, lá da Santa Casa. Verdade. Ele me acompanhou quase meu nascimento. Eu me lembro muito bem aqui no Hospital Evangélico, meu consultório na entrada do hospital ali, o doutor Arnaldo Calopiniec, saudoso da memória, era o pediatra no fim do corredor. E volta e meia ele batia na minha porta, falava, estou te passando a paciente aqui. Até hoje já foi minha paciente como pediatra. Agora eu estou passando por ginecologista porque menstruou, tá certo, está com problemas, etc. Então isso é comum, né? É a idade realmente que ela procura o ginecologista, que deve procurar realmente para ter um acompanhamento. Então isso é importante. Eu queria que o senhor falasse também, até saindo um pouquinho do tema, porque o senhor vem de uma época
que havia toda essa ligação. Meu médico é o doutor Edmar, ele vai resolver qualquer problema para mim, o doutor Ernei, ou qualquer outro médico que a gente conheça dessa geração. A gente tinha os chamados médicos de família. Ele ia acompanhando a família e tratava de todo mundo ali. É importante isso. Tá? A gente percebe até um movimento de retomada nesse sentido. Eu gostaria muito, Guilherme, que voltasse a figura do médico de família. O governo tem procurado criar, já se criou, a chamada medicina de família. Uma das minhas filhas, que é médica, ela é especialista em medicina de família. Olha só. Isso é fantástico. Toda família devia ter o seu médico de família. É aquele médico que acompanha aquela família, desde do vovô até a criança, e ele orienta aquela família em todos os sentidos. Até outra lembrança, deixa eu abrir o parênteses. A doutora Ana Paulina de Faria acompanhou grande parte da minha família, mas muito tempo. Qual que é o problema da doutora Ana Paulina? Exatamente. Mas tinha isso muito, porque você ia... E o doutor James Sansa também, da mesma forma. Você levava a criança no médico, ele era o médico da cidade. Ele era o único médico. Então, ele atendia a criança pequena, acompanhava aquela criança, citando uma mulher, por exemplo, aquela menina menstruava, ele acompanhava, aquela menina casada, acompanhava, fazia os partos dela, acompanhava ela como senhora casada, depois acompanhava as filhas dela, todas. Essa figura era fantástica pela confiança, pela segurança. O próprio conhecimento do organismo de cada um. Esse médico trazia àquela família. Eu acho que realmente nós devemos, vocês da comunicação, deviam enfatizar a importância do médico de família e dizer, olha, gente, é muito comum hoje as pessoas procurarem e gostarem e exigirem até a figura do especialista. E eu sofri muito no hospital no começo, lá quando eu era do hospital, agora eu estou aposentado há algum tempo. Das pessoas chegaram e eu falei, eu quero um neurologista para me consultar. E falam, olha... Já chegava com isso, com o diagnóstico. Com a imposição. Exatamente. Eu dizia, olha, espera um pouquinho. Primeiro, é muito difícil em qualquer lugar ter um neurologista de plantão, porque a quantidade de neurologista que existe é muito pequena, eles não vão se disponibilizar a ficar num plantão. Segunda coisa, deixa o clínico te olhar. Porque o clínico vai te examinar e ele vai te dirigir realmente para aquilo. Então, muitas vezes, aquele paciente que veio com o diagnóstico, eu quero neurologista, foi examinado, não tinha nada a ver com o neurologista. O problema dele era de ouvido, a dor de cabeça era de ouvido, ou era de olho, ou era de nariz, ou era às vezes de estômago. Não tinha nada a ver com o neurologista. A figura, pois, do médico de família é importantíssima, a figura do clínico geral, que hoje em dia a gente fala, o que é que ele é? E havia, inclusive, muita crítica. Quem é o clínico geral? É aquele médico que sabe um pouquinho de quase tudo. E o especialista é o que sabe quase tudo de um pouquinho só. Tá certo? Tem até a diferença entre um e outro. Mas eu queria voltar àquela figura, principalmente com as mulheres, daquele médico de família que acompanha, que indica, que auxilia e que principalmente aconselha. O aconselhamento é importante. E outra reverência que a gente faz é o doutor James Swanson. Sim. Meu Deus do céu, quem não conhece a história do Hospital Evangélico, eu já estive lá fazendo matérias, desde a criação de mesa de cirurgia, equipamentos, meu Deus do céu. Exato, que aventura que foi. Teve que fazer tudo, né? Tudo. Clínico geral, marceneiro, tudo. Fazer exame de vista, fazer exame de tudo. Fazia e dava certo, né? Claro. E funcionava. E voltando aqui para o assunto da mamografia, que bom esse bate-papo, viu, doutor? Que coisa boa, né? A gente ter essa interlocução e numa linguagem inteligível para quem está escutando, né? Isso é muito, muito bacana. Tem muitos mitos e hoje, é claro, a estética, a beleza, ela parece que comanda. Tem redes sociais, parece que muitas vezes as pessoas vivem em função daquilo. E o Brasil talvez seja um dos recordistas mundiais em prótese de silicone, e nada contra, não é nem esse o objeto do assunto aqui. Mas em relação a câncer de mama, aumenta o risco, mascara, o que acontece? O que o senhor pode falar em relação a isso? Esse é um tema difícil, Guilherme, muito difícil. Eu quero dizer que você, que pessoalmente, muitas vezes minhas pacientes no consultório, doutora, eu vim cá conversar com o senhor porque eu quero fazer uma plástica da minha mama, ou eu quero diminuir, eu quero aumentar, mas eu quero colocar uma prótese, etc. O que é que o senhor acha? Eu sempre brincava dizendo, olha, a beleza da mama é como ela é. E eu acredito nisso piamente. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Tem jeito de você mudar a cabeça de uma mulher quando ela quer uma coisa? Então, quando ela realmente decide que ela vai fazer aquilo... A decisão já está tomada. Ela vai tomar mesmo. E sempre que ele falava, eu lembrava de uma trovazinha que meu pai falava, dizia, quando a mulher quer, ninguém a desanima, tá certo? Água de morro abaixo é fogo de morro acima. Sim. Então não tem jeito de mudar a história dessa mulher. Resultado, a gente tinha que aceitar que ela ia fazer a prótese. Qual que era o problema? Bom, dizia, olha, é uma cirurgia,
você vai colocar algo estranho no seu corpo, embora extremamente seguro, embora extremamente bem estudado. Agora, não existem trabalhos que demonstrem, de modo algum, que aumenta o câncer de mama, mesmo para valer, tá certo? A prótese. O grande problema é o diagnóstico. É que, às vezes, a prótese dificulta o diagnóstico do câncer de mama, justamente por causa da palpação, que você não nota, e mesmo a mamografia, às vezes, hoje em dia melhorou muito, tem exames melhores, mas às vezes dificultava você ver um tumorzinho inicial dado aos rechaços que aquela... Mas aí eu quero dizer às mulheres que beleza é fundamental, como dizia Vinícius de Moraes, e porque elas querem ser mais belas, por favor, não se omitam em fazer qualquer coisa que vocês acham que vão ficar mais bonitas, porque o doutor Ed falou não. Tá certo? Eu aprecio que realmente vocês realmente façam isso. Agora, por favor, só façam depois de consultar o seu ginecologista, depois de consultar aquele médico que você tem confiança, depois de escolher um plástico realmente de mão cheia. Tem muitos aqui na ANAP, tem gente fantástica. Aliás, a ANAP é muito bem servida de médicos. Então, resultado, faça com segurança e aí então pode ficar tranquila. Em relação à anticoncepcional, sim, pode deflagrar algum processo, qualquer recomendação? Guilherme, o anticoncepcional, a famosa pílula, ela talvez seja o medicamento mais bem estudado do mundo. Porque a quantidade de pessoas que usam, mulheres que usam o anticoncepcional é assustadora. São milhares, milhões até, de mulheres, milhões de mulheres, tá certo? Que usam anticoncepcional. Por isso, permite-se que haja um acompanhamento, e já houve em vários lugares do mundo, dessas mulheres em todos os sentidos. Não só da trombose, que é o medo maior, da que vai ter trombose ou não só de outras questões da sua saúde, mas principalmente em relação ao câncer de mama, tá certo? Por exemplo, um trabalho que eu vi na Dinamarca, um trabalho que teve milhares de mulheres durante 10 anos, que trabalho para ser bem feito, não são esses trabalhos feitos agora aqui nessa terrível situação que estamos vivendo da Covid, onde alguns repórteres começam a dar opiniões não muito importantes sobre saúde. Todo mundo virou médico, inclusive citando a ciência. Que ciência que é? O doutor observou isso. O doutor não pode observar isso. O trabalho científico é algo fantástico, é algo que é muito bem feito, tem que ser duplo cego, ou seja, as pessoas não sabem que está tomando remédio ou não, tá certo? Tem que ser aleatório. O trabalho tem que ser longo, por muito tempo, bem acompanhado. Então, esse trabalho sobre o anticoncepcional foi durante mais ou menos 10 anos, com milhares de pessoas. E ele demonstrou que realmente pode haver um aumento, mas tão pequeno que não significa que você possa ou precise parar ou fazer uma campanha para suspender o anticoncepcional. Porque o anticoncepcional talvez seja uma droga que trouxe muitos benefícios à mulher, além daquela função para a qual ela foi descoberta, que é a anticoncepção, evitar filhos. Isso é fantástico, porque permitiu a mulher uma vida mais livre, permitiu a mulher manter a sua sexualidade no seu casamento, com o seu marido, que antigamente, dentro do casamento, o casal tinha 10 filhos, 15 filhos, que fazia o quê? Tá certo? Ou se regravam, ou se evitavam de maneira qualquer, que atrapalhava o seu relacionamento. A pílula acabou com isso tudo. Tá certo? Agora, além disso, a pílula ela protege, por exemplo, contra o câncer de ovário, que é um dos cânceres mais terríveis que existe, que é de difícil diagnóstico. Nós, os ginecologistas, temos muito medo. Hoje em dia, depois da ultrassonografia e depois da tomografia e principalmente da ressonância, ficou mais fácil fazer diagnóstico. Mas também lembro que no meu começo, a gente, quando descobriu um câncer de ovário, já eram as complicações do câncer. Já estava no final, já dificilmente aquela mulher se salvava. Não, né? O anticoncepcional beneficia isso. O anticoncepcional protege contra o câncer de endométrio, aquela camada que reveste o útero por dentro. Tá certo? O anticoncepcional protege, inclusive, contra o câncer coloretal na mulher, aquele câncer do intestino. Sim. Então, efeitos maravilhosos. Agora, é evidente que não existe almoço grátis. Evidentemente que pode haver algumas complicações. Mas o índice é tão pequeno nesses trabalhos que a gente tem que pensar se vai realmente suspender ou não o anticoncepcional daquela mulher. Agora, isso só pode ser feito se você, mulher,
tiver dúvida, procurar o seu ginecologista. Interlocução é fundamental. Conversar com ele. Não pare o anticoncepcional, depois engravide e comece a complicar a sua vida, porque a vizinha falou, porque a amiga falou, ou porque fake news aqui e dali, né? A Rede Globo falou que é para parar tudo. Nada disso, não. Por favor, procure o seu ginecologista, converse francamente com ele, diga do seu medo, da sua insegurança. Ele vai dizer a você claramente, vai mostrar a você que realmente o risco que existe ou não, se você está no grupo de risco maior ou não, porque depende, inclusive, também da idade, viu? Sim. Evidentemente que a mulher mais idosa ela tem mais riscos, tá certo? Então, é claro que isso deve ser feito com acompanhamento médico. Mas eu diria que, de maneira muito genérica, o uso de anticoncepcional aumentou o número de cânceres de mama, eu diria, se, olha a dúvida, aumentou, foi numa quantidade muito pequena. Isso, naturalmente, está sendo detectado cada dia mais, por causa dos exames mais sofisticados que temos. Mas o fato é que, realmente, o anticoncepcional tem tanto valor, é tão importante na vida da mulher, principalmente para que ela se liberte como mulher, das próprias convenções, né? Todas as coisas que o casal mantenha a sua vida sexual normal, sem se preocupação, que se ela tiver dúvida, por favor, tá certo? Procure o seu ginecologista. Aliás, bem disse o Guilherme aqui, isso é um fato importantíssimo. Não tome decisões médicas sem conversar com o seu médico de confiança, de maneira clara, faça suas perguntas, realmente anote, leve lá e fale, eu estou em dúvida, eu estou com medo, me oriente. E eu tenho certeza que o seu médico vai te orientar e você vai continuar com a sua pílula tranquilamente. Hoje em dia, pílulas de baixa dosagem, muito bem feitas, muito bem estudadas, muito bem acompanhadas. Principalmente porque tem o tal de Dr. Google, né? Esse Dr. Google, ele ajuda muito, mas atrapalha muito também, né? Consulta ali, já chega com o diagnóstico, doutor Egg, eu estou com isso aqui. Então o que você está fazendo aqui? Já sabe o que é o diagnóstico? Existem muitas vantagens, nós temos hoje o Google ajuda muito, e companhia, mas olha, eu sofri muito no começo, eu já médico mais antigo. Mas o Google já estava ali junto. Ela trazia para mim já o diagnóstico e os exames, doutor. Eu senti isso, eu olhei, eu acho que é isso, e já sei que os exames são esses e esses. Antes do senhor falar qualquer coisa. Espera um pouquinho, deixa eu te examinar. Às vezes, realmente, os sintomas é uma coisa, mas... Porque quando nós examinamos uma paciente, a gente tem que ouvir a paciente, tá certo? Para saber o sintoma, mas tem que examinar para ver os sinais, tá certo? Que é o chamado de exame físico. E muitas vezes o sintoma difere muito daquilo que o exame físico vai nos mostrar. Uma pessoa tem uma dorzinha na boca do estômago e ele fala, eu estou com uma úlcerazinha aqui, está tudo bem, vou tomar um antiácido, vou tomar o meu medicamento que todo mundo toma aí para dor de estômago. Tá tem certo? que tomar outro medicamento, né? Exatamente, porque lá no Google indicou, mas às vezes aquela dor ali não tem nada a ver com o estômago, pode ser um problema muito mais sério. E em pessoas mais idosas pode ser, inclusive, um problema de coração. Tá certo? Então, por favor, tá certo? Consulte o Douglas, mas leve os seus problemas ao seu médico para que ele, junto com você, ache o diagnóstico correto, principalmente você, mulher, em relação à mamã. Bom, falamos de pílula e para a gente encerrar, reposição hormonal. Ela pode deflagrar? Evidentemente que muitos tumores de mama são hormônio dependentes. E o câncer de mama é tratado com hormônio. Daí porque muitas mulheres, às vezes, querem tomar o hormônio, não esses hormônios comuns, mas os hormônios próprios para tratamento de câncer, sem ter o câncer. Não se deve. Os oncologistas, às vezes, evitam isso. Mas o fato é que, realmente, alguns tumores são dependentes. Então, mais uma vez, é um fato que deve ser discutido de maneira muito clara, de maneira muito segura entre a paciente e o médico. Doutor, o senhor está me receitando um hormônio para uma situação que eu estou vivendo, por exemplo, o climatério, ou seja, tá certo? A passagem de idade, a famosa menopausa. Eu estou com onda de calor, e mulher, quando está nessa idade, fica difícil, eu sei que elas sofrem muito, eu acompanhei isso muito tempo, elas têm onda de calores terríveis, elas ficam irritadas, elas ficam com pouco sono, tá certo? A vagina seca, ou seja, é um transtorno na vida da mulher. Que uma pequena dosagem de hormônio, de estrógenos, acompanhado de progesterona, melhora fantasticamente. A pergunta é, vai trazer melhora, mas pode trazer consequências? Sim. Só que a consequência é muito pequena. Isso não é toda mulher que vai ter consequência. Então, converse com o seu médico para você acompanhar
e ele acompanhar você. Agora, eu faço agora um pedido de maneira muito clara aqui no final do nosso programa, Guilherme. Por favor, não tome hormônio, porque a vizinha tomou e falou: minha amiga, esse hormônio é maravilhoso. Eu sou outra mulher, tô fagueira e bela agora, porque eu estava chata, enjoada, brigando com o marido, irritadiça, falando mal de todo mundo, não dormia bem, etc, etc. Onda de calor, cabelo totalmente empapado. Mulher já viu para você sair na rua, ficar toda empapada de suor, e aquela onda de calor traz isso. Acabou tudo com esse compridozinho aqui, ó. Toma para você ver. Não tome. Tá certo? Pega o pedidozinho, pega o nome, vá ao seu médico, converse, porque você, mulher, é especial. Não existe duas mulheres iguais na face da Terra, nunca existiu e nunca vai existir. Você é especial, você é única. Então, o medicamento para você é um. Pode ser igual da outra, mas pode não ser. Então, por favor, se você for fazer a hormonoterapia, faça com acompanhamento do seu ginecologista ou do seu endocrinologista, por favor. Doutor Edmo, foi um prazer mais uma vez, que bate-papo bacana, produtivo, acho que assim, informações relevantes foram passadas, a gente mais uma vez agradece a sua presença e vamos agendando mais. Tá aposentando, mas o conhecimento fica, ele está aí. Eu quero dizer aqui da minha insignificância ginecológica hoje em dia, diante dos conhecimentos que os jovens ginecologistas têm, diante do conhecimento que os jovens médicos têm. Fica por minha conta, a meu favor, a experiência. Isso é importante naturalmente. E eu quero dizer que eu estou à disposição, que eu acho que faz parte da prática médica, Guilherme, justamente isso. Não só você tratar o doente, mas você informar o doente. A informação, e você faz parte disso, ela é tudo. Ela é tudo. Ela muda as coisas. Nós estamos vivendo aí a época da informação. Então, quanto mais nós informarmos, e informar de maneira clara, informar de maneira ciente, informar com honestidade, você vai sempre trazer benefícios, principalmente à saúde, e essa é a razão da minha vida como médico, trazer benefícios à saúde das mulheres, que foi a razão de ser da minha prática médica durante 50 anos, e que realmente eu quero que elas continuem belas, como sempre foram, e saudáveis. Coisa boa, que bacana. Para quem tá chegando agora e está vendo só o finalzinho da entrevista, eu lembro que ela passa em horários diversos no canal 14 da NET e também no canal do YouTube. Programa Alta Ação 14, essa entrevista do Dr. Edmo, que é a de número 209, ela vai estar lá junto com mais 208 entrevistas com muita informação. Enfim, já são mais de 4 anos no ar. O Dr. Edmo já teve aqui uma outra oportunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Edmo, pela gentileza. Tá? Valeu. Então, conversamos com o doutor Edmo de Oliveira Pina, nosso convidado de hoje. A gente agradece mais uma vez a ele e, é claro, ao amigo assinante, isso aí, né? O qual não faz sentido. Né? A gente tem que trazer informação mais para alguém. E aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer tanta informação para vocês. Então, um abraço e até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unevangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ergoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos e Folha Suplementos Naturais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.